Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou Carolina e hoje a gente vai conversar sobre um capítulo muito sensível de Hermance Dufaux, A Arte de Interrogar. Sensível porque ele toca numa dor bem silenciosa, a dor de quem quer mudar de verdade. Ora, vigia, estuda, tenta servir e mesmo assim continua tropeçando nas próprias tendências. E isso é mais comum do que parece, viu? Muita gente séria na vida espiritual passa por isso. A pessoa não está brincando de melhorar, ela está comprometida. Só que em certos momentos, se percebe reagindo com irritação, vaidade, medo, orgulho ferido, ciúme e pensa: mas como assim? Eu já não devia ter superado isso? E tem uma diferença importante aí. O sofrimento não vem só do erro. Muitas vezes ele vem do fato de a pessoa não compreender por que erra. Ela até consegue ver a queda, mas não alcança a raiz. E essa falta de entendimento pode gerar uma frustração enorme, quase um desespero mudo. Porque aí começa uma espécie de diálogo interno muito cruel. Eu me esforço, então por que continuo assim? Será que minha fé é fraca? Será que meu trabalho interior é falso? E o capítulo é precioso justamente porque não trata esse conflito como pura hipocrisia ou fracasso automático. Sim, Hermance olha para essa dor com muita lucidez e, ao mesmo tempo, com caridade. Ela não romantiza o sofrimento, mas também não condena apressadamente. Ela parece dizer: existe aqui uma experiência humana profunda que precisa ser investigada e não esmagada. Eu gosto disso porque tira a reforma íntima de uma lógica meio militar, né? Como se fosse só apertar os dentes e vencer a si mesmo no grito. Não. Às vezes a pessoa está em luta justamente porque começou a acordar para regiões de si que antes estavam meio escondidas. E talvez esse seja o começo da conversa de hoje. Tem gente que erra sem quase perceber, e tem gente que erra, sofre, se interroga, se desaponta, se recolhe. Essa segunda experiência dói mais, mas pode revelar um nível maior de sensibilidade moral. Perfeito. Então o ponto não é só eu erro, o ponto é o que em mim está produzindo isso? E quando essa pergunta nasce com sinceridade, a dor deixa de ser apenas castigo íntimo e pode começar a virar caminho. Tem uma ideia do capítulo que eu acho libertadora. O conflito interior, em certos casos, não é regressão, pode ser sinal de lucidez crescente. A pessoa sofre porque já não consegue viver com a mesma inconsciência de antes. Isso é muito importante, porque quem começa a levar a vida espiritual a sério passa a perceber uma distância entre o ideal que abraçou e a realidade afetiva que ainda carrega. E essa percepção machuca. Só que machuca porque a consciência despertou um pouco mais. Exato. Não é agradável, claro, mas talvez seja honesto. A criatura vê em si reações que antes justificava ou nem notava. Então o desconforto não é necessariamente sinal de queda maior. Às vezes, é sinal de visão mais clara. Isso ajuda muito a evitar um erro comum. Imaginar que a ausência de conflito é sempre sinal de paz espiritual. Nem sempre é. Às vezes a pessoa não está em paz, ela só está anestesiada, acomodada ou protegida por uma imagem idealizada de si. A tal falsa tranquilidade. Não a paz de quem integrou valores, mas a paz aparente de quem ainda não se enfrentou. Eu sei que isso é forte, mas é necessário, porque existe uma serenidade conquistada e existe uma calma que vem da negação. Sim, e de novo, isso não significa exaltar sofrimento. Não é quanto mais em conflito, mais evoluído. Não é isso. O conflito por si só não santifica ninguém. Ele só se torna fecundo quando conduz à investigação honesta. Se ele leva a culpa estéril, ao martírio íntimo, à autopunição sem aprendizado, ele adoece. Mas se ele leva a pergunta certa, a observação sincera, a humildade de reconhecer: há algo aqui que eu preciso conhecer e educar, aí a dor começa a ter função pedagógica. É quase como se a consciência dissesse: não se condene tão rápido, primeiro compreenda. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser parecer resolvido e passa a ser tornar-se verdadeiro. Bonito isso.
tornar-se verdadeiro. Talvez a arte de interrogar comece aí, quando eu paro de perguntar por que ainda não sou aquilo que idealizei e começo a perguntar o que está vivo em mim, agora, pedindo luz. E aí a gente entra num ponto delicado, a tentação de preservar uma imagem de correção espiritual. Às vezes a pessoa prefere sustentar uma aparência de equilíbrio do que encarar a verdade do que sente. Nossa, isso acontece muito. E não só em ambientes religiosos, mas ali também. A pessoa aprende a linguagem do bem, da serenidade, do perdão, e sem perceber pode usar essa linguagem como cobertura. Por fora, um discurso bonito. Por dentro, conflitos não reconhecidos. E isso pode virar mecanismo de defesa mesmo. Negação, racionalização, autoilusão. A consciência até sinaliza alguma coisa, mas a pessoa rapidamente explica, justifica, espiritualiza demais e não desce ao chão da experiência real. É como dizer: não, eu não fiquei ferido, foi só uma impressão. Não é inveja, é preocupação. Não é orgulho, é zelo pela verdade. A gente vai trocando o nome das coisas para não tocar nelas. E olha como isso é sutil, porque às vezes não existe má fé consciente, existe medo. Medo de se ver menor do que gostaria, medo de perder a imagem de pessoa equilibrada, medo de admitir que ainda há muita infância emocional dentro da gente. Sim, e justamente por isso o capítulo me parece tão adulto. Ele não pede espetáculo de culpa, pede honestidade. A vida religiosa, quando mal usada, pode virar maquiagem moral. Em vez de iluminar o conflito, ela o esconde sob uma camada de boa aparência. E quanto mais a gente adia esse encontro sincero, mais o caminho se alonga. Porque o que não é reconhecido continua agindo, talvez mais disfarçado, mais sofisticado, mas continua. Isso me lembra de leve essa ideia de sombra, sem a gente complicar demais. Aquilo que não integramos não desaparece só porque virou invisível para nossa autoimagem. Às vezes age justamente por trás dela. Exato. Então a falsa paz das aparências não é descanso, é adiamento. A verdadeira paz pede coragem para sair do personagem espiritual e encontrar a pessoa real, com seus sentimentos misturados, suas contradições, suas necessidades de educação. E isso, curiosamente, é mais esperançoso do que parece, porque quando a máscara cai, o trabalho começa de fato. No capítulo, Hermance traz uma enumeração bem interessante daquilo que muita gente chama de força maior. Ela pergunta, mais ou menos assim: é compulsão? É trauma? Tendência? Recalque? Influência espiritual? Patologia física? Memórias profundas? Ambiente? Obsessão? Impressões da infância, da gestação, da vida espiritual? E essa lista é valiosa justamente porque quebra o simplismo. Ela mostra que a alma humana é complexa. Nem tudo pode ser reduzido automaticamente a um obsessor, nem a uma causa de outra vida, nem a uma única explicação psicológica. Isso é muito importante no contexto espírita. O conhecimento sobre influência espiritual e reencarnação é precioso, mas, se mal usado, ele vira um atalho explicativo. E atalho explicativo, quase sempre, empobrece a responsabilidade presente. Porque é mais fácil dizer "isso vem do passado" do que perguntar "como eu estou reagindo hoje?" Ou "o que eu alimento em mim que fortalece esse padrão?" Ou ainda "em que circunstâncias isso aparece com mais força?" Exato. A enumeração de Hermance não vem para nos confundir, mas para nos amadurecer. Ela parece dizer: cuidado com as respostas rápidas. A realidade íntima não cabe em fórmulas automáticas. E também tem um alívio nisso, né? Porque às vezes a pessoa sofre por não conseguir encontrar uma causa única, fechadinha para aquilo que sente. Só que talvez essa causa única nem exista de modo simples. Talvez haja camadas, sobreposições, condicionamentos diversos. E o texto não exige da criatura uma precisão clínica ou metafísica absoluta. Ele não pede que você decifre inteiramente a gênese do seu psiquismo. Pede que você abandone a superficialidade e comece a investigar com mais seriedade. Ou seja, não negar a influência espiritual, mas também não usar isso como desculpa pronta. Não negar a bagagem reencarnatória, mas também não transformá-la em álibi. A pergunta central vai ficando mais madura, menos curiosa e mais moral. Sim, menos quem é o culpado
E mais, o que precisa ser trabalhado em mim? Agora, sendo justa com todos nós, explicações simplistas seduzem porque olhar para dentro é difícil. Chegar sozinho às causas profundas do que sentimos não é simples. Às vezes, nem é possível de forma completa. Claro, e quando algo em nós dói, bagunça, envergonha, a mente corre para uma resposta rápida. Uma resposta que organize a angústia. Ah, então é isso. Só que esse alívio pode ser enganoso. Porque a explicação fácil pode virar terceirização de responsabilidade. Seja uma explicação espiritual, psicológica ou biográfica. É por causa da minha infância, é por causa de tal espírito, é meu karma, eu sou assim mesmo. Tudo isso pode ter algum elemento real, mas também pode funcionar como defesa. Eu ia dizer exatamente isso. Às vezes a causa apontada até tem fundamento, mas vira álibi. E quando vira álibi, paralisa. O sujeito não muda porque se convence de que basta saber o rótulo do problema. Só que a transformação não depende de compreender tudo. Isso é essencial. A gente talvez não descubra completamente a origem de cada impulso, de cada medo, de cada irritação, mas pode perceber padrões, recorrências, gatilhos, intenções, ambientes que nos fragilizam. Pode descobrir o bastante para não continuar se enganando. E isso já é enorme. Tem algo muito humano aí. O autoconhecimento possível, suficiente para orientar o trabalho, é mais importante do que a ilusão de um autoconhecimento total. Sim, e isso reduz um pouco a ansiedade de precisa entender tudo antes de começar. Não, às vezes a vida nos pede outra coisa. Comece pelo que já está claro, pelo modo como você reage hoje, pelo sentimento que se repete, pela intenção que insiste. E honestamente, já dá bastante trabalho. Porque quando a gente começa a ver de verdade os próprios movimentos íntimos, percebe que a reforma não se faz com slogans, faz-se com observação humilde e perseverança. Então vale deixar isso bem firme. Interrogar a si mesmo não é alcançar uma espécie de onisciência psicológica, não é saber tudo sobre tudo que se passa dentro de nós. É mais simples e mais profundo do que isso. É ganhar lucidez suficiente para identificar padrões, perceber repetições, notar onde certas reações se intensificam, reconhecer intenções escondidas, dar um pouco mais de nome e contorno ao que antes era só confusão. Isso muda a natureza da pergunta. Nem sempre a questão principal é de onde veio isso? Às vezes é como isso está agindo em mim hoje? O que isso produz nas minhas escolhas, nos meus vínculos, nas minhas palavras? Porque se eu fico apenas obcecada pela causa última, posso adiar o trabalho presente. E o presente é o lugar da educação. É hoje que eu noto como reajo, como falo, o que me fere, o que eu alimento. Perfeito. O autoconhecimento, nesse sentido, não é curiosidade sobre si, é ferramenta moral. Serve para orientar a transformação, não para alimentar uma introspecção interminável e meio narcísica. Isso é tão importante, porque tem gente que se analisa muito e muda pouco. E tem gente que tenta mudar muito sem se conhecer. Nos dois casos, algo falta. Ou falta direção, ou falta trabalho concreto. E é aqui que o capítulo faz uma virada muito bonita. Depois de abrir o leque das possíveis causas e da necessidade de investigar, ele aponta para o eixo central de tudo, a educação dos sentimentos. Como se dissesse, tudo bem, nem sempre você saberá exatamente por que sente o que sente, mas ainda assim há uma tarefa comum, indispensável que permanece. E essa tarefa é educar a vida afetiva. Hermance afirma que, apesar da variedade enorme de causas possíveis para nossas lutas, existe um ponto comum a todos: a urgente necessidade da educação dos sentimentos. E isso é central. Central mesmo. Porque educar no sentido que ela usa não é reprimir brutalmente, não é esmagar o que sentimos. A ideia é outra: trazer à luz, fazer emergir, transformar potencial em realidade. Ou seja, espiritualmente falando, educar é colaborar para que os germes do bem já existentes na alma se expressem mais. Não é só conter o mal, é desenvolver o bem latente. Isso dá uma qualidade muito diferente à reforma íntima. Em vez de guerra de extermínio contra si mesmo, ela vira processo de reorganização interior. Não se trata de mutilar a alma enferma, mas de orientá-la. E a educação dos sentimentos dói, claro. O próprio texto mostra isso.
renunciar a hábitos, perder certas expectativas, lidar com culpa, insegurança, impulsos contraditórios. Tudo isso faz parte desse processo. Não é uma estética bonita, é trabalho real. Mas é um trabalho fecundo, porque o vício moral não desaparece só porque foi identificado. Se percebo, por exemplo, a vaidade ferida, não basta dizer, entendi. Eu preciso cultivar outras disposições, humildade, escuta, simplicidade, alegria pelo bem do outro. Se nota irritação, preciso educar paciência. Se nota necessidade de controle, preciso exercitar confiança, flexibilidade, entrega lúcida. A emoção antiga vai perdendo força à medida que novas respostas são praticadas. É isso. O bem não é enfeite moral, ele forma novas reações. E talvez aí esteja a beleza mais concreta do capítulo. Ele não nos deixa presos nem no diagnóstico, nem na culpa. Ele aponta para um caminho de cultivo. Eu gosto de resumir assim: investiga-se para saber o que precisa ser educado. Educa-se para que a investigação não fique estéril. Nossa, sim, porque autoconhecimento sem educação dos sentimentos pode virar uma dissecação improdutiva. A pessoa entende, nomeia, analisa e continua girando em torno de si, sem conversão prática. E o contrário também acontece. Educação sem autoconhecimento pode virar a dor no moral. A pessoa pratica gestos externos de bondade, disciplina, mansidão, mas sem tocar o núcleo afetivo real. Rejecaí fica bonito por fora e frágil por dentro. Essa síntese é preciosa. Lucidez e prática transformadora. Ver-se com verdade e agir para formar outras respostas íntimas. Nem só introspecção, nem só voluntarismo. É um pouco como lavrar a terra. O autoconhecimento ilumina o terreno. A educação dos sentimentos trabalha o terreno. Sem luz, a gente cava no lugar errado. Sem trabalho, a luz não produz fruto. Boa imagem. E isso também impede aquela ideia de que basta ter boas intenções de forma vaga. Não, o processo é concreto, repetitivo, gradual. Percebo um padrão, interrogo, assumo e começo a cultivar disposições contrárias. Sem violência contra si. Isso eu acho essencial. Porque se a pessoa transforma o trabalho interior em brutalidade, ela pode até produzir controle temporário, mas dificilmente produzirá integração. E integração é a palavra. A reforma íntima não é teatro de virtudes, é lenta reorganização do mundo interior sob leis mais altas. E aí chegamos ao método do capítulo: formular perguntas nítidas e precisas. Santo Agostinho é lembrado justamente por essa prática de interrogar-se com clareza. Sim, não perguntas para aumentar culpa, mas para aumentar lucidez. Com que intenção eu fiz isso? O que eu buscava ao dizer aquilo? Por que essa circunstância me perturbou tanto? O que, em mim, foi realmente ferido? A intenção, aliás, aparece como um tipo de dial da consciência. Acho essa imagem fortíssima, porque ela desloca a análise moral da aparência do ato para o teor íntimo da ação. O que eu fiz importa, claro, mas o que eu quis ao fazer também importa. Muito. Um gesto aparentemente correto pode nascer de interesse torto. E uma luta ainda imperfeita pode estar sustentada por intenção sincera de crescimento. Interrogar as intenções nos protege da teatralização moral. E tem outro ponto muito bonito: aprender a dar nome aos sentimentos. Parece simples, mas não é. Muita gente chama tudo de tristeza, tudo de angústia, tudo de nervosismo, quando na verdade pode haver mágoa, inveja, medo, vergonha, carência, orgulho ferido, desejo de aprovação. Nomear é discernir, e discernir é começar a governar. Enquanto a emoção fica vaga, ela age como névoa. Quando recebe nome, perde um pouco do poder clandestino. E isso pede coragem, né? Porque nomear com honestidade às vezes dói. Não era só tristeza, era ciúme. Não era só zelo, era vaidade. Não era só cansaço, era irritação acumulada. Mas essa verdade abre caminho. Abre mesmo. A arte de interrogar não complica a alma, ela ilumina. Perguntas simples na forma, profundas na consequência. Uma consequência linda desse trabalho é a empatia. Quem aprende a se interrogar com sinceridade fica menos apressado no julgamento do outro. Porque começa a perceber que os comportamentos humanos quase sempre têm bastidores emocionais.
E compreender isso não é justificar o erro, não é relativizar tudo, é superar leituras simplistas. Exato. Em vez de pensar imediatamente, a pessoa agiu assim porque é má, eu posso perguntar: que motivações emocionais talvez estejam por trás disso? Medo, humilhação, carência, orgulho, descontrole? Isso humaniza a leitura. E também diminui aquela superioridade moral meio automática. Quando eu vejo minhas próprias contradições, fico menos tentada a condenar o outro de um lugar abstrato. Continuo discernindo o que é certo e errado, mas com mais compaixão. Isso amadurece muito as relações. O autoconhecimento verdadeiro não fecha a criatura em si mesma. Ao contrário, torna-a mais capaz de escutar, compreender, ponderar. E há um detalhe importante: empatia não é ingenuidade, é lucidez com ternura. Eu posso reconhecer que alguém me feriu e, ao mesmo tempo, tentar compreender que aquela atitude também nasceu de conflitos, dores e desordens internas. Bonita definição. Lucidez com ternura. Acho que a reforma íntima autêntica produz isso. Menos dureza no olhar, menos simplismo nas conclusões, mais profundidade na convivência. Na reta final do capítulo, Hermance deixa uma advertência necessária. Renovar não é angelizar, e talvez muita culpa espiritual nasça de esquecer isso. Sem dúvida. Quando a pessoa confunde reforma íntima com santidade imediata, qualquer imperfeição remanescente vira prova de fracasso. Aí entra o perfeccionismo espiritual, que é uma armadilha séria. Porque o perfeccionismo produz desânimo, vergonha e inaceitação de si. A criatura não se permite processo, quer chegar pronta. E quando vê que não chegou, pode mergulhar em autopunição ou desistência silenciosa. Sendo que o progresso real é gradual. Exige repetição, queda, recomeço, perseverança. Às vezes a grande conquista de hoje é não recorrer intencionalmente ao mal, e isso já é muito. Essa frase é muito forte, né? Porque ela recoloca a vida espiritual no eixo honesto. Não se trata de parecer puro, mas de escolher com sinceridade uma direção e permanecer nela, mesmo imperfeitamente. Isso não rebaixa o ideal, só o torna habitável. Um ideal impossível de encarnar vira fantasia ou máscara. Um ideal alto, mas vivido com humildade, vira caminho. Então talvez a pergunta não seja: por que ainda não sou um ser iluminado? Mas estou perseverando com verdade no trabalho possível de hoje? Essa pergunta já vale uma vida inteira de meditação, viu? Se a gente pudesse recolher o coração do episódio em poucas linhas, eu diria assim: o conflito interior pode ser um portal de consciência, desde que não se transforme em autopunição. Ele pede investigação e, depois, educação dos sentimentos. Conflito, investigação e educação. Esses três eixos costuram muito bem o capítulo. O conflito mostra que algo pede luz, a investigação impede o simplismo, e a educação dos sentimentos transforma essa luz em caminho concreto. Talvez essa seja uma forma bonita de misericórdia consigo mesmo. Parar de se explicar depressa demais, parar de se condenar depressa demais e começar a se perguntar com mais verdade. Menos respostas automáticas, menos alibis espirituais, menos aparência, mais verdade interior, mais perseverança no bem, mais coragem para nomear o que sentimos sem nos reduzir ao que sentimos. Que a gente consiga fazer essas perguntas certas, no tempo certo, com humildade e esperança. Porque reformar-se, no fim das contas, não é violentar a alma, é aprender a conduzi-la. Carolina, obrigado pela conversa de hoje. Obrigada, Felipe, e obrigada a você que esteve com a gente até aqui. Que esse capítulo siga trabalhando em silêncio dentro de nós. Um abraço e até o próximo mergulho. Até lá!